E com vocês, Ezequiel Vicente. Bom dia. Confesso para vocês, estou um pouco nervoso de estar aqui hoje. Não tenho o hábito, de falar em público, mas eu acho bastante importante passar para vocês o que eu vim passar hoje. Primeiramente, eu vou me apresentar, vocês viram um vídeo que é um resumo da minha história. Meu nome é Ezequiel Vicente, eu tenho 36 anos de idade, sou casado já há 16 anos, tenho uma filha mais velha de 16 anos e uma de 2 anos. E para mim a família é a base de tudo e é um projeto de Deus na nossa vida. E é tão importante eu falar essa palavra Deus e falar nesse momento para vocês, vocês vão conhecer parte da história, porque até um tempo atrás eu me declarava ateu, eu não acreditava em Deus. E Deus tem tudo a ver com o meu sucesso pessoal, profissional, e tudo que eu faço na minha vida é dedicado a Deus. O nome desse espaço de eventos, algo que a gente construiu, tem a ver também com a dedicação que eu faço a todos os meus negócios a Deus. Eu vou passar para vocês aqui, me apresentei, ontem eu estava com uma dúvida, qual que é o tema da minha apresentação? E aí eu me dei conta que muitas vezes, todas as circunstâncias, ou todas as ocasiões, ou todas as pessoas me diziam não. Então eu coloquei o tema da minha palestra é sim, mesmo que tudo te diga que não. Ou sim, mesmo que tudo dissesse que não. Depois que eu me casei, com o casamento, eu tinha 19 anos de idade, veio ali a responsabilidade. Tinha que sustentar a casa, sustentar a família, só que eu sou uma pessoa que não tenho formação acadêmica. Eu simplesmente vivi minha vida, não fiz faculdade, não fiz nenhum tipo de curso e nunca li um livro. Eu ganhei vários livros já de várias pessoas, mas nunca li. Então todo o meu conhecimento ele veio de busca de conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. A maioria que está aqui, acredito que veio para buscar algo diferente, elevar de fato o nível como pessoa, como profissional e como empresário. E com essas responsabilidades, o que eu poderia fazer para sustentar a minha casa? Então eu tinha uma moto, tinha uma carteira de habilitação, me tornei um motoboy. E aí, sendo esse motoboy, muitas vezes ia trabalhar em disque lanche, disque pizza, só que eu já estava empreendendo e não sabia. Eu estava empreendendo no CNPJ de um terceiro. E eu vejo muitos barbeiros aqui que também fazem isso, empreende no CNPJ do patrão, ou empreende como próprio patrão. Coloca ali toda a sua carga de responsabilidade, tudo aquilo que aprendeu, em prol da barbearia que você trabalha. E isso funciona para qualquer ramo da nossa vida. Só que eu tinha sonhos. E aquele momento que eu vivia de ser um motoboy, me privava de conquistar algumas coisas. E eu tinha sonho como a maioria das pessoas. Sonho de ganhar dinheiro, de ser rico, ter um carro bacana, um carro importado, um carro de luxo. Depois eu descobri que não era isso que eu queria, tá? Mas eu tinha esses sonhos. E sonho de ser rico, de fato, de ter uma casa boa, uma casa bacana. E aquela situação me privava, não me deixava conquistar esses sonhos. Foi aí que eu decidi ter o meu primeiro negócio, começar a empreender para mim mesmo. E esse foi o meu primeiro sim. Ezequiel era um motoboy, tinha uma ambição gigantesca de ser rico, de ser milionário, mas sendo motoboy ele não ia conseguir. Então eu vou empreender no meu próprio negócio. Sem dinheiro, sem experiência, nunca tinha feito uma pizza na minha vida e resolvi montar minha primeira pizzaria. Tanto que o fundo do slide, não sei se vocês estão vendo, é o meu primeiro logotipo, a minha primeira pizzaria, que eu montei com apenas R$100 de limite no meu cartão de crédito. E aquele momento que eu vivia como motoboy, ele me trazia algumas privações. E me trazia riscos também. Todas as vezes que eu saía de casa, eu corria o risco de bater a moto, sofrer um acidente, de cair, ou de ficar doente, tomando chuva, tomando sol, enfim. Tinha
vários riscos que ele trazia e podia me deixar na mão. Foi depois de 5 anos nessa vida que eu decidi montar essa pizzaria, empreendendo de fato agora com o meu primeiro negócio. Sem dinheiro. Como que se monta um negócio sem dinheiro? Então, tudo na vida, Deus já tinha um propósito. Ele já tinha colocado ali para mim várias circunstâncias que me deixaram confiantes e confortáveis. De uma coisa que eu tinha em mente, que eu sempre prezava, era fazer algo que de fato mudasse a vida das pessoas. Seja como barbeiro, seja como empresário, como empreendedor, seja lá o que for que você faz na sua vida. Faça sempre o melhor. E o resultado disso é o reconhecimento. E mesmo assim, né, quando eu estava como motoboy, eu já me aventurava na área de marketing digital. Quem me conhece aqui sabe que o marketing digital de fato é a minha veia. É onde eu fiz fortuna, onde eu ganhei dinheiro de verdade. Foi em áreas que eu não tinha conhecimento. Eu não conhecia como fazer uma pizza, foi meu primeiro negócio, e não sabia fazer vendas pela internet. Tentava contratar especialistas, não conseguia, porque era caro e eu não tinha dinheiro. E ali, naquele momento, eu me afiliei a vários produtos, fui pesquisando no Google. Meu maior professor, tá? Google. YouTube é o meu maior professor. Foi onde eu tenho, todo o meu conhecimento veio dali. Às vezes as pessoas acham que precisa estudar na melhor faculdade, fazer o melhor curso para poder ser alguma coisa. Eu estudei sozinho, aprendi tudo sozinho e de fato eu consegui. E a única coisa que eu prezava na minha vida era manter a qualidade e o padrão dos meus negócios. Vocês vão ver em tudo que eu faço, quem me acompanha, quem não me acompanha vai me acompanhar agora, vai ver que tudo que a gente faz, o próprio evento em si, a gente preza pela qualidade. É mostrar para as pessoas que você tem que servir o outro, servir o próximo como se fosse para você mesmo. E isso é um mandamento de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Eu não consigo vender um produto, eu não consigo entregar um evento, eu não consigo entregar uma palestra sem que seja o melhor. Sem que eu sirva para vocês a melhor comida, a melhor experiência. Então, tudo de fato tem a ver com entregar o melhor. Mas nem tudo são flores. Na vida eu passei dificuldades até chegar no meu primeiro milhão, como muitos dizem por aí, foi da noite para o dia, que demorou mais de 15 anos. Então não foi fácil. E a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, elas diziam que eu era muito ambicioso. Como é que pode um motoboy ser um milionário? Vocês já devem ter ouvido isso na vida de vocês, né? Como é que pode um barbeiro querer ser o melhor barbeiro do Brasil? Como é que pode um motoboy ser um milionário? Então as pessoas, elas me criticavam, me julgavam. Primeiro me taxavam de louco por eu tentar empreender, e me taxavam de vagabundo por eu não querer arrumar um emprego e ser como a maioria das pessoas. E buscando, né, tanto na área do marketing digital e também na área empreendendo na pizzaria, que foi ao mesmo tempo, eu buscava ferramentas, não tinha ferramenta. Então eu tive que criar as minhas próprias ferramentas. Um especialista na época, o salário era R$200, se eu não me engano, custava 3 mil. Como que eu ia contratar um especialista? Então eu me tornei o especialista. Eu aprendi a programar na raça, como falei para vocês, no Google. E aí todo mundo ria, desenhava, dizia que eu não ia conseguir. E esse foi o meu outro sim. Eu consegui, mesmo que tudo dissesse que não. E nesse processo, né, eu tive o meu encontro com Deus, aquilo que eu falei no começo da apresentação. Recentemente eu fui chamado para fazer uma palestra num lugar famoso, e aí me falaram que eu não podia falar de Deus. Eu falei, se eu não posso falar de Deus, como diz na Bíblia, em tempo e fora de tempo, eu tenho que falar de Deus. E eu declinei essa apresentação, que para mim, como profissional, era bastante importante. Mas eu acho que se eu não puder falar de Deus e aquilo que Ele fez para mim, e Ele pode fazer com cada um de vocês aqui, eu acredito que eu não deva falar nada. Então eu sempre vou, em todos os meus negócios, em tudo que eu fizer, sempre vai ter Deus no meio. Aí vocês vão me perguntar, Ezequiel, tudo que você fez sempre deu certo? Eu vou falar para vocês que a maioria das vezes deu muito errado. Perdi muito dinheiro, me frustrei muitas vezes com pessoas e com situações, então nem sempre deu certo. Eu costumo falar sempre, né, todas as vezes que você vai cavar um poço com uma pá, não importa quantas pasadas você deu até chegar na água, a única pasada que importa foi a última, que foi realmente ela que encontrou a água. E aí deu errado, eu tive períodos da minha vida que eu passei muita dificuldade financeira. Talvez alguns de vocês aqui vão até entender o que eu vou falar.
Era casado, era novo, né? Estava com a filha pequena, aí cortava água em casa, cortava energia, tinha que pedir favor para as pessoas, e as mesmas pessoas que falavam que eu era vagabundo porque não queria arrumar um emprego. Então, quando você vai pedir R$ 10 para uma pessoa, e ela fala para você, se você arrumasse emprego, você teria. E aí você crendo que o seu negócio, aquilo que você está empreendendo, vai te dar resultado. E como que você vai pedir para essa pessoa? Então, eu fui muito humilhado nessa questão financeira também. Porque depender das pessoas que estão torcendo contra você, só depender já é um fato ruim. E depender das pessoas que estão contra você é mais ruim ainda. Mas mais uma vez, né, eu tinha essa sensação dentro de mim. Eu acredito que é latente e vocês devem ter isso também. Que vai dar certo. E eu tinha certeza que ia dar certo. E mais uma vez, né, com aquela sensação, eu sou imparável, ninguém vai mais falar não para mim. Eu sempre vou falar sim. Mesmo que todas as circunstâncias digam que não, eu vou conseguir. E mais uma vez dei a volta por cima, né? E tentei inovar, criei algo relacionado a marketing digital, relacionado a futebol. Vocês viram que eu sou gordinho, né? Você acha que eu sou bom de bola, né? Não entendo nada de futebol. E criei meu primeiro negócio milionário com futebol. Eu programei uma plataforma relacionada a esportes e faturei meu primeiro milhão. Notem, todas as vezes que eu empreendi na minha vida, eu não conhecia a área que eu estava empreendendo. Eu não sabia fazer pizza, eu não sabia programar, não sabia fazer venda online e também não sabia trabalhar com futebol. E aí fiz a minha primeira venda, né? E aquela venda foi o sim, talvez o maior sim da minha vida. Foi quando eu fiz uma venda online e ganhei R$ 5. E ali eu tinha certeza que eu ia ficar milionário. Porque se eu conseguir vender para uma pessoa um produto de R$ 5, o que eu preciso fazer para faturar 1 milhão? Vender 200 mil vezes mais, 1 milhão de vezes mais. E foi o que eu fiz. Mas ainda continuava nessa fase ruim, né? E todas as situações iam contra. Só que aí tem gatilhos. Temos gatilhos na nossa vida que nos levam a mudar radicalmente aquilo que você acredita e aquilo que você é. E o meu maior gatilho, eu falo assim, acho que um dos maiores gatilhos, tenho 2 bem importantes, mas o maior deles foi quando a minha filha mais velha, Yasmin, me pediu um Danone. E eu contei moeda em casa e não deu para comprar. E o gatilho não foi a Yasmin pedindo o Danone. O gatilho de fato foi eu como pai, como provedor da casa, não ter o dinheiro para comprar, porque eu acreditava que aquele caminho que eu estava seguindo era de fato que ia me levar a ter sucesso. E aí aquele pedido, né, pai, eu quero um Danone. Custava R$ 1 o Danone. Agora você imagina um pai de família, casado, trabalhador, não ter R$ 1 para satisfazer uma necessidade básica do seu filho. E aquele foi o meu maior motivador. A partir daquele momento eu falei o seguinte para ela. Falei, Yasmin, nem que eu morra, mas nunca mais vai faltar Danone para você e nem qualquer outra coisa. E de fato nunca mais faltou. Porque eu corri atrás, eu me dediquei, eu trabalhei de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Eu virava em cima da moto, chegava em casa e ia empreendendo no digital. E não deixei faltar. E sim, mais uma vez eu consegui, mesmo que tudo dissesse que não. E de fato, eu falei para ela que mesmo que eu morra, e eu quase acabei morrendo. E aí, esse quase acabei morrendo foi o meu encontro com Deus. Em 2013, né, eu passei... Como eu estava no ritmo muito frenético em busca do dinheiro, eu passei a trabalhar demais e fiquei com a imunidade baixa. E aí eu tive um negócio chamado, eu chamo de troço, né, porque eu não sei o nome, mas é um troço chamado derrame pleural. Para quem não sabe, derrame pleural é o líquido que tem no seu pulmão. O meu líquido vazou para o corpo, o meu pulmão apodreceu, e a partir daquele momento... Eu me vi numa situação ali, tive que me internar, vi uma situação muito complicada. E esse derrame pleural, que eu fui pesquisar depois que eu saí do hospital, me deixou em coma por 20 dias. Então eu fiquei 20 dias num leito de hospital em coma, e ali tive as minhas experiências, e passei mais 20 dias na UTI. E esse encontro com Deus foi tão impactante, foi algo assim que me levou para o meu próximo gatilho, que
Eu era ateu até ali, eu era declarado ateu. Todas as vezes que as pessoas iam falar de Deus para mim, eu falava, seu Deus é bom igual você fala? Então prova. Se você orar, a montanha vai se mexer? Então ora, eu quero ver. Então eu era um ateu cético. Não eram pessoas que iam fazer eu acreditar em Deus. E lá no passado, quando eu era criança, né, eu tive muita privação. Eu tinha uma doença no pulmão, esse pulmão que eu tive o problema. Então eu tive uma doença e me privava de jogar bola, de praticar esporte, de correr, de fazer várias coisas, né? E eu senti, né, nesse dia que eu tive essa doença, eu senti uma pontada muito forte nas minhas costas. Fiquei internado aqui em Itatiba 3 dias. Fui para Jundiaí, me mandaram para Jundiaí para fazer uma cirurgia exploratória, porque ninguém sabia o que era, só sabiam que eu estava morrendo. Essa era a verdade. O médico daqui faltou, me mandaram para Jundiaí, e se já não tivesse ruim, cheguei lá, aí começou o drama de verdade. Eu não sei quem aqui já teve alguma experiência com UTI. Um dia lá no passado eu falei para Deus, Deus, se você realmente existe, me cura que eu vou acreditar em você. Eu desafiei Deus em um dado momento da minha vida, porque eu não acreditava que Ele existia. Eu falei, me cura, que eu vou acreditar em você. E lancei esse desafio para o Criador do Universo. Se você lançar um desafio, me cura, eu acho que ele ficou meio falou, vou provar para esse cara quem eu sou. Fiquei internado, fui para Jundiaí, né? E aí vi de fato como que era uma UTI por dentro. Cheguei lá no hospital, a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram uma agulha desse tamanho e fincaram nas minhas costas, no pulmão, para tentar tirar um líquido. Tentaram isso 2 vezes aqui em Itatiba e não conseguiram. E é um processo doloroso, porque não tem anestesia. Você não consegue anestesiar um órgão vivo, né? O pulmão é um órgão vivo. E era muito doloroso, porque assim, imagina vocês, uma agulha desse tamanho fincando nas suas costas e puxando alguma coisa. Aí puxava ar, e aí, em Jundiaí, conseguiram puxar um líquido amarelo. Na hora eu senti a melhora, na hora. Falei, descobriram qual era o meu problema. E aí me colocaram numa maca, né? Me colocaram um respirador, parecia um capacete assim de astronauta, esse respirador. E aí falei, vou melhorar agora, né? Comecei a respirar normal. E aí começou de verdade o meu drama, né? Mas ainda não estava nem perto de acontecer o drama verdadeiro. E a maior parte das coisas que eu estou contando para vocês são pessoas que me contaram, tá? Porque eu só lembro até aí. Eu só lembro que eu fui lá e fiquei internado e acordei 20 dias depois. E aí, quando eu acordei, né, sem eu saber de nada, eu não sabia que o meu pulmão já tinha sido removido. Então, meu pulmão direito foi 95% removido, ficou só a ponta da traqueia. E eu não sabia que tinha sido removido. E aí descobri ali na hora. E aí começou o drama verdadeiro, né? Eu acordei depois de 20 dias. Eu estava amarrado na cama. Eu estava usando fralda. Eu estava com sonda no nariz. Eu estava com um catéter na virilha. Eu estava com catéter nas 2 jugulares, né, dos 2 lados aqui, não sei se era jugular. Eu estava com 3 drenos no tórax, meu tórax com um buraco desse tamanho aberto para poder drenar o pulso que tinha ali. Eu estava com a traqueia perfurada, porque eu tinha que respirar pela traqueia, um processo chamado traqueostomia. Perdi todos os meus movimentos. Eu era alimentado por sonda gástrica e tive que usar balão de oxigênio para respirar. Além disso, né, eu passei por vários processos de fisioterapia, porque eu perdi os movimentos, né, não conseguia mais me movimentar, me mexer. Eu achei que eu estava bom, mas não estava, né? Os meus rins pararam, tive que fazer hemodiálise, fiz 2 transfusões de sangue. E todas as noites, né, eu dormia lá naquele hospital e acordava, já tinha outra pessoa diferente do meu lado. Era uma UTI para 12 pessoas e as 12 acabaram falecendo e trocaram por mais outras 12. Qual que era o pensamento natural de quem estava ali? Eu sou o próximo. E aí eu não conseguia dormir mais, porque eu achava que eu ia morrer, que eu seria a próxima pessoa que ia morrer. E nem com remédio eu dormia, eles me davam remédio para dormir, nem com remédio eu dormia, tamanho o medo que eu tinha de morrer. E ali, né, entre visitas de vários médicos, né, todos tinham que usar, muito parecido com a situação que a gente vive hoje. Luva, avental, touca, máscara, não podia tocar porque eu tinha uma bactéria muito forte no meu organismo que não podia levar para outra pessoa, principalmente dentro de uma UTI. E numa dessas noites, né, veio um médico
e não usou nada disso. E ele conversou comigo e conversou cerca de 1 hora. E falou que tudo ia ficar bem, que até o Natal ia estar em casa. E o hospital e os médicos preocupados, né, que eu passasse meu último Natal com a minha filha, que ficou até então sem me ver, porque criança não pode entrar na UTI. Eles estavam mobilizando o UTI móvel para me levar para ver a minha filha pela última vez, porque eu já estava desenganado. E aí, na manhã seguinte, eu perguntei para as enfermeiras. Falei, qual que é o nome desse médico que veio aqui? E aí vem o meu segundo gatilho mais importante. A resposta da enfermeira, que médico? Não tinha ido ninguém lá. Ela falou assim, Ezequiel, estou a noite inteira aqui e ninguém veio conversar com você. E naquele momento, eu comecei a chorar copiosamente. Porque aquela palavra, aquela frase, que médico, foi a minha conversão. Foi ali que eu passei a acreditar em Deus na hora, foi instantâneo. Então não foram pessoas ou situações que me fizeram acreditar em Deus. E notem que Deus tem tudo a ver com o meu sucesso profissional. Porque a partir dali começou um processo. Mas foi a experiência que eu vivi que me fez acreditar em Deus. Foi aquela situação que eu vivi que me fez acreditar em Deus. E perto do Natal, né, no dia 13 de dezembro, mais especificamente, o médico que me operou passou assim na porta do quarto e perguntou, o que você está fazendo aqui? Você já está de alta. Eu ainda estava internado, ainda estava na UTI. O médico do nada, minha esposa já tinha ido me visitar, me falou, você está de alta. Um dia depois que o outro médico veio conversar comigo. Achei estranho, também não sei como. E aí quem acredita no destino e nas coisas do universo vai ficar de cara com o que a gente descobriu ontem, na hora que estava montando a palestra, né? Não sei como liguei para minha esposa, peguei o telefone de alguém. Ninguém decora mais número, né, de telefone. Liguei para ela, não sei como. E aí ela já estava vindo para Itatiba. Imagina até hoje o cavalo de pau que ela deu na pista, a hora que eu falei para ela, estou de alta, vem me buscar. E pasmem, ela estava na frente do recanto aqui. Então ela voltou, isso há muitos anos atrás, há 8 anos atrás. A gente nem imaginava que a gente ia ter isso aqui um dia. E ela estava bem aqui na frente, ela me falou ontem isso daí, quando eu estava mostrando para ela a apresentação. Ela falou, sabe algo que eu percebi só agora? Que quando você me ligou, eu estava exatamente na frente do recanto. E eu falei, olha como que Deus confirma as coisas na nossa vida, né? E eu estava desenganado, né, já prestes a morrer, e Deus me deu uma nova chance. E mais uma vez, sim, eu saí daquela situação praticamente ileso, mesmo que todas as situações, todas as pessoas dissessem que não. Por isso que essa palavra sim, ela é muito importante na minha vida, porque tudo disse não para mim. Eu fui projetado para dar errado. Fui projetado para ser o trabalhador CLT, motoboy, nada contra isso. Mas eu não queria aquilo ali para mim. E saindo do hospital, eu comecei o meu processo de recuperação. E aí eu chamo isso de a volta por cima. Foi quando eu tirei o foco do dinheiro. Eu falei, não vou mais fazer pelo dinheiro, vou fazer pelos pilares que eu aprendi que eu tenho que levar, que é Deus e família. E o último pilar sempre vai ser o trabalho, isso eu levo até hoje. E aí eu percebi que o dinheiro não tinha nada a ver com prosperidade. A gente acha que para ser próspero precisa ter 1 milhão no banco e não precisa. A gente já tem tudo que precisa. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, sua casa, seus filhos, sua família. Já é o que basta para você ser próspero. Dinheiro é mais algo para te dar um pouco mais de conforto. E ali eu comecei a aproveitar, né, a minha nova vida, a minha nova realidade com a minha família. Comecei a dar valor àquilo que realmente importava. E aí algo sobrenatural aconteceu. Tudo que eu já estava fazendo como empresário, continuei fazendo e tudo começou a dar certo. Mas começou a dar certo, mas muito certo. Porque eu tirei o foco do dinheiro. É como se eu tivesse aberto uma janela gigantesca na minha frente e mergulhei de uma forma sobrenatural mesmo. Eu não queria mais ganhar dinheiro para ficar milionário, para ter o carrão, para ter a casona bonita que eu queria. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer se tornar um milionário. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter mais conforto. E eu parei de querer isso. E isso veio de uma forma sobrenatural. E aí eu consolidei um patrimônio gigantesco, né, dentre esse espaço que tem mais de 50 mil metros quadrados. Mas percebam uma coisa, Deus ele me permitiu ser primeiro para depois eu ter. Por isso que o fato de eu falar para vocês que Deus é muito importante na minha história, é por causa disso. Ele me deu uma lição antes de falar, agora você está pronto para levar a sua mensagem, levar aquilo que você
quer falar para as pessoas aquilo que você quer, de fato, corroborar na vida das pessoas, agora você está pronto, porque o seu foco não está mais no dinheiro. E aí, não sei se alguém aí está anotando, mas se não tiver, anota, né? Prosperidade nada tem a ver com dinheiro. É uma das lições que eu quero passar para vocês hoje aqui. E num desses processos de recuperação, né, fazia fisioterapia, né, eu perdi a habilidade de falar, porque eu só tinha um pulmão, então eu puxava menos ar, então eu perdi a habilidade de falar. Eu estava falando e minha fala cortava do nada, porque eu não tinha ar suficiente. Então eu tive que fazer fisioterapia, fono, e depois de uns 4, 5 meses mais ou menos, eu fui fazer uma caminhada no parque que tem aqui na cidade, e estava me sentindo muito bem. Aí nessa caminhada eu falei, vou correr. Lembra que eu tinha doença no pulmão que me privava de correr, jogar bola, de fazer várias coisas? E aí eu dei uma volta correndo, falei, tô de boa, né, vou continuar. Dei a segunda, dei a terceira e me senti bem. Ou seja, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que é dar uma volta correndo. Se eu corresse daqui, ali na porta, eu desmaiava, porque eu não tinha ar suficiente no meu pulmão estava comprometido. E aí achei muito estranho aquele processo, né? Falei, vou ligar para o médico. Liguei para o médico, né? E ele me pediu para fazer vários exames. E aí nesses raios-x, né? Ele pegou raio-x, ressonância e tal. Ele olhava para o raio-x e olhava para mim. Olhava para o raio-x e olhava para mim. Ele levantou e fechou a porta e falou o seguinte. Ele falou assim, Ezequiel, se eu contar para os meus amigos médicos o que eu estou vendo aqui, eles não vão acreditar em mim. Ele falou com essas palavras, eu abri você e você estava podre por dentro. Não tinha mais o que eu fazer por você. Eu lavei, fechei você e deixei você no hospital para morrer. A gente não falou isso para a família por ética médica, mas como eu estou vendo que você está bem, então eu estou revelando para você aqui. E aí ele me mostrou o raio-x de quando eu saí do hospital e de quando eu voltei. Esse aqui é o raio-x de quando eu saí do hospital. E esse é o raio-x que ele me mostrou lá no dia. Aqui é sem o pulmão e ali o pulmão totalmente regenerado. É algo impressionante, né? Algumas pessoas perguntam, né, a marca na sua cabeça é acidente de moto, você caiu, aconteceu alguma coisa, é um corte estiloso que você gosta de fazer. E eu falo, isso aqui são... Eu só deixei essas marcas, eu poderia ter operado e ter tirado, né? Quando eu saí do hospital, eu não sentia dor, porque eu tomava muita morfina. E como eu fiquei muito tempo numa posição só, meu cabelo apodreceu. E aí eu tirava um pedaço assim, saía o couro cabeludo junto e eu não sentia nada. E foi bom que isso aconteceu, porque a partir de agora eu deixo uma brecha para as pessoas perguntarem o que aconteceu com você. Aí eu falo, senta aí que lá vem a história. Vou te contar o meu testemunho e o que Deus fez na minha vida. Um ex-ateu, um ex-motoboy que conseguiu, por várias vezes, vencer os nãos que a vida dava para ele. E ali eu estava curado, né, de uma doença que até então era incurável. E ali eu me entendi. Qual que era o meu processo, qual que era o meu papel? Era levar essa história adiante, mostrar para as pessoas que você pode empreender no ambiente que você está, você consegue ser uma pessoa rica, próspera, milionária e cristã. E muitas vezes as pessoas separam isso. E a mensagem que eu deixo para vocês aqui, né, e vou encerrar dizendo, né, eu disse não para Deus a minha vida toda. E Ele disse sim para mim desde o momento que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. Então, todas as vezes que a vida me disse não, eu disse sim para ela. E todas as vezes que eu disse não para Deus, Ele disse sim para mim. Obrigado.